Muito bom dia a todos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edson, sejam bem-vindos ao Despertar com Deus. Nessa manhã eu gostaria de estar lendo um texto da Palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo 9, a partir do verso 1. E a Palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém? Esse é um dos inúmeros exemplos de como Deus ouve a oração daquele que suplica com sinceridade ao Senhor. Salomão, filho de Davi, quando Davi partiu desta terra e abençoou Salomão como seu sucessor, ele temeu muito o fato de ter essa responsabilidade sobre as suas mãos. E pela primeira vez suplicou a Deus, e Deus apareceu a ele em Gibeão, dizendo a ele que faria tudo quanto ele pedisse. E Salomão pediu a sabedoria a Deus para que ele pudesse conduzir aquele povo e pudesse reinar sobre aquela terra com sabedoria e com justiça. E Deus lhe deu sabedoria. E além disso, lhe deu muitas riquezas, muitas bênçãos, muitas vitórias e assim por diante. E por segunda vez ele chegou a orar novamente, suplicar a Deus para que aquela casa que ele edificou, o templo de Salomão, que ele edificou para Deus habitar, Deus ouviu novamente essa súplica, essa oração. E isso nos ensina muito com relação à questão do nosso relacionamento com Deus. Apesar de Salomão ser um rei, ter poder sobre a terra, nem mesmo diante de tudo isso ele deixou de se humilhar perante a presença de Deus, perante a grandeza de Deus, porque ele sabia que nada do que ele tinha, o que ele fez, ou que seu pai Davi fez, foi por conta da sua força ou do seu exército, mas sim por conta que existia um Deus em Israel, um Deus que era soberano, que é soberano e que guardava o povo e que os livrava de todo mal. E dava, por consequência, as vitórias e toda a sorte de bênçãos que veio sobre esse povo. Assim também é conosco. Nós cremos num Deus que é vivo, que é soberano, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Salomão. E nós sabemos que se nós suplicarmos, orarmos, Deus ouvirá a sua oração. Basta nós nos humilharmos perante a presença dele e ele nos ouvirá. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, talvez você precisa de uma cura, de uma libertação, de algo que só Deus pode fazer. E que para os homens parece ser impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Deus ouve o seu clamor. Por isso eu te convido nesse dia, nessa manhã, para que você possa fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça em reverência a Deus e expor a Ele tudo aquilo que tem afligido o seu coração. Apresente diante de Deus com oração, suplicando a Deus para que Ele te dê escape, para que Ele te dê a vitória necessária, para que Ele te dê sabedoria, para que Ele te dê paciência, para que Ele dê direção através do Espírito Santo de Deus. Por isso, em nome de Jesus, que você possa nessa manhã iniciar praticando oração.
Oração é algo que demonstra a sua dependência de Deus. Oração é o fato de você ter um relacionamento com Deus e dizer, Deus, e reconhecer diante de Deus que você não pode, mas que Deus pode todas as coisas. O sobrenatural acontece quando nós oramos a Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa, acima de tudo, ter a fé, buscar a Deus e dizer que é plenamente dependente dEle e que precisa dEle para todas as coisas. Por isso, não deixe de fazer isso. Não deixe de orar. Oração não é vã repetição, mas oração é súplica genuína, sincera do seu coração. Amém? Vamos orar então nessa manhã. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante de Ti o nosso coração, colocar diante do Teu altar, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor ouve a oração dos Teus filhos, assim como o Senhor ouviu a Salomão, Deus, assim como o Senhor ouviu a Davi, assim como o Senhor ouviu a Abraão, Isaac, Jacó, ó Deus, a todos, ó Deus, que seguiram, Pai, a Ti, Pai. Assim como o Senhor, ó Deus, ouvia e quando o Senhor Jesus Cristo orava diante do Senhor, Pai, eu te peço nessa manhã, Pai, que nossa oração possa chegar diante de Ti, Senhor. E que o clamor dos Seus filhos possam chegar diante de Ti, que as súplicas dos Seus filhos possam chegar diante de Ti, e que o Senhor possa ouvi-los, ó Deus, e o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, dando escape, livramento, Pai, dando, Senhor Jesus, milagres, ó Pai, curas, ó Deus, libertação, Senhor, que o Senhor possa trazer sobre a vida deles, ó Deus, aquilo que eles estão precisando, Pai, tira a angústia, Senhor Jesus, tira a ansiedade, tira a depressão, tira, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem aprisionado teus filhos, Senhor Jesus, e paralisados a não prosseguir, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, possa trazer sobre a vida de cada filho teu, Senhor Jesus, a tua graça, a misericórdia e o teu amor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o óleo da unção, Senhor Jesus, possa ser derramado sobre as nossas cabeças, ó Deus, destruindo todo jugo opressor, ó Pai, eu te peço, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor, e nós cremos no poder, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que o Senhor estará conosco em todos os momentos, pois assim o Senhor nos promete na sua palavra, Pai. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que teus filhos sejam cheios do teu Espírito Santo e possam caminhar nessa terra como vencedores, como o Senhor venceu, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia e não se esqueçam, você que não é inscrito, se inscrevam nesse canal, curtam esse canal, compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas possíveis para que todos possam ser abençoados em nome de Jesus.